Bem-vindas e bem-vindos. Hoje a gente veste o chapéu de analista financeiro com certificação CFA e tudo para fazer uma análise assim bem detalhada da DigitalOcean Holdings Inc. A ideia é usar os relatórios oficiais dele, sabe, o 10K, o relatório anual, para entender como essa empresa funciona, como está a saúde financeira e o que a gente pode esperar. Então, qual que é a nossa missão aqui? É destrinchar os números, as estratégias, para ter uma visão clara, né? O que eles vendem, como fazem dinheiro, quem manda lá e o principal, se a performance financeira se sustenta. Vamos começar pelo básico, então? O que exatamente a DigitalOcean faz? Olha, basicamente eles têm uma plataforma de computação em nuvem, mas o foco deles é bem específico. Desenvolvedores, startups, pequenas e médias empresas, as PMS. O objetivo é simplificar a vida desse pessoal na hora de criar, de gerenciar, de escalar aplicações na internet, sabe? Os produtos se dividem em duas categorias principais. Tem a infraestrutura como serviço, o IaaS. Pensa em máquinas virtuais que eles chamam de droplets, armazenamento, rede, essas coisas. E tem a plataforma como serviço, o PaaS. Aí entra a App Platform, o Functions, que é para rodar código sem se preocupar com o servidor, o tal do serverless. Uma analogia boa para entender é tipo pensar na DigitalOcean como se fosse uma loja de peças de Lego digitais. Eles dão os blocos, servidores, bancos de dados, ferramentas e a infraestrutura para quem quer construir algo online. Só que de um jeito mais simples, talvez mais acessível que nos gigantes da nuvem. Exato. E como é que essas peças de Lego, como você disse, viram dinheiro para eles? O modelo é quase todo baseado no consumo. É tipo a conta de luz ou de água que a gente paga, sabe? O cliente da DigitalOcean paga pelo que usa. Largura de banda, espaço em disco, tempo de máquina ligada. Ah, entendi. Usou mais, pagou mais. Usou menos, pagou menos. Isso. Quanto mais recurso o cliente consome, maior a fatura no fim do mês. E eles têm uma segmentação interessante dos clientes, né? Pelo gasto mensal lá no final de 2024. Tem os learners, que gastam um pouquinho, até $50, os builders, de 50 a 500, os scalers, de 500 até 10 mil, e os scalers plus, acima de $10 mil por mês. E dá para ver que o foco estratégico é claro nos que gastam mais. Builders, scalers, scalers plus. Faz sentido, né? Imagino que esses clientes maiores tragam a maior parte da receita. Foram responsáveis por, 88% da receita total em 2024. É uma concentração bem alta. E para medir se essa estratégia está dando certo, tem uma métrica-chave, o ARPU, a receita média por usuário. Ah, o ARPU. Sempre importante olhar para ele. Sim. Ele mostra quanto, em média, cada cliente está gastando. E a gente vê um crescimento aí. O ARPU mensal, pegando os últimos 3 meses de 2024, foi de $91,96, um valor acima dos $80,37 de 2023 e dos $71,68 de 2022. Então, está subindo. Esse crescimento do ARPU parece bom. Indica que os clientes que já estão lá estão usando mais, talvez contratando mais serviços. Mas a pergunta que fica, né? Especialmente para nós como analistas, esse crescimento médio por cliente, ele é rápido o suficiente? Rápido bastante para, sei lá, cobrir os custos de operar tudo isso e, quem sabe, gerar lucro de verdade? Lucro contábil mesmo, considerando a briga que é esse mercado de nuvem? Exatamente, essa tensão, o ponto central que a gente vai ver mais a fundo nos números. Mas antes, só um rápido panorama da empresa em si. Ela começou como DigitalOcean LLC, lá em Nova York. Hoje é a holding DigitalOcean Holdings Inc. Certo. Um marco importante foi o IPO, a entrada na Bolsa de Nova York, a NYSE, em 2021. E eles também fizeram um aceno para o social. Aderiram ao Pledge 1%, lançaram o DO Impact. Entendi. E quem está no comando hoje? Olha, em fevereiro de 2025, a gente tem o W. Matthew Steinfort como CFO, diretor financeiro. Posição-chave. O conselho de administração tem diretores de fora, independentes, o que geralmente é bom para a governança, né? Pessoal experiente como Amy Booth, Warren Jenson, e tem um detalhe interessante,
um plano de negociação de ações, uma Rule 10b-51, que foi estabelecido por uma entidade ligada a essa diretora, Amy Booth. Um plano 10b-51. Isso é para permitir que insiders vendam ações de forma planejada, sem serem acusados de usar informação privilegiada, certo? Exato. É uma forma de dar liquidez para a participação acionária de diretores e executivos de maneira transparente, com datas pré-definidas. Mostra um planejamento aí. E além dessa venda planejada por uma diretora, a própria empresa andou comprando as próprias ações, não foi? Sim, e comprou pesado. A DigitalOcean teve programas bem grandes de recompra de ações. Aprovaram 500 milhões de dólares em 2023 e mais 600 milhões em 2024. Nossa, é bastante dinheiro. É sim, e eles executaram. Recompraram um total de 1,1 bilhão de dólares em ações nesses 2 anos. Isso tira ações de circulação, o que pode ajudar o preço da ação, e é um jeito de devolver capital para o acionista sem pagar dividendo. 1 bilhão e 100 milhões em recompra é um volume muito expressivo. Pode ser um sinal de que a gestão acha que a ação está barata ou talvez que não vem tantas oportunidades boas para reinvestir esse dinheiro todo no próprio negócio com o mesmo retorno, né? Pode ser as duas coisas. É um ponto importante para quem acompanha a empresa, sem dúvida. Com certeza. Bom, agora sim, vamos para o coração da análise, os números financeiros. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Como é que está a lucratividade deles? Olha, se a gente pegar os critérios contábeis padrão, o tal do JEP, a DigitalOcean teve prejuízo líquido nos últimos 3 anos fiscais. Foram 62,7 milhões negativos em 2024, antes 39,3 milhões negativos em 2023 e 24,8 milhões negativos em 2022. Ou seja, o prejuízo JEP tem aumentado. E a própria empresa, lá no relatório, alerta que talvez não consiga atingir ou manter a lucratividade no futuro. Isso é preocupante. É um sinal vermelho piscando, né? Prejuízo crescente e a empresa admitindo o risco. Exato. Só que aí eles divulgam também um lucro líquido não GAAP, que é ajustado pela gestão. E aí a história muda completamente. O não GAAP foi positivo. 123,4 milhões em 2024, apesar de ter caído um pouco em relação aos 153,9 milhões de 2023, ainda é lucro. Em 2022, foram 76,6 milhões. Aquela analogia do salário ajuda a entender, né? O lucro GAAP é o salário líquido, depois de descontar tudo, imposto, INSS, tudo. O lucro não GAAP é como olhar para o salário bruto, só que a empresa tira algumas despesas que eles dizem que não são recorrentes ou que não refletem a operação do dia a dia, tipo custo de opção de ação para funcionário, amortização de coisa que veio de empresa comprada. Exatamente. É uma métrica que a gestão usa para tentar mostrar, digamos, a performance operacional pura. E muitos analistas olham para isso, sim. Mas, assim, é fundamental ter cautela. Primeiro, porque a gestão escolhe o que ajustar, né? E segundo, porque, no fim das contas, o prejuízo GAAP significa que, considerando todos os custos e despesas, a empresa ainda está gastando mais do que ganha. Ponto. E essa diferença grande, né? O não GAAP mostrando lucro e o GAAP mostrando prejuízo crescente. Para mim, isso soa como um alerta. É comum em empresa de tecnologia, a gente sabe, mas para quem investe ou analisa olhando o resultado final, esse prejuízo contábil que não some preocupa. Sinaliza que talvez o modelo de negócio, mesmo focado em simplicidade, custo mais baixo, ainda tem desafios estruturais para ser lucrativo de forma completa, sabe? Sem dúvida. E essa tensão entre o não GAAP positivo e o GAAP negativo nos leva direto para os riscos que a própria empresa lista nos relatórios. Riscos importantes. O primeiro, claro, é essa dificuldade histórica de atingir e manter o lucro GAAP. E junto com isso, a dependência enorme de continuar trazendo cliente novo, segurando os que já têm e fazendo eles gastarem mais. O que volta naquela nossa dúvida sobre o ARPU ser suficiente. Certo, o risco fundamental do negócio. Isso. Depois vem os riscos de mercado. A gente já falou da competição, é absurda. A AWS, Google Cloud, Microsoft e Azure são gigantes com muito mais dinheiro, mais recursos e ainda tem outros players de nicho. E tem o risco do mercado em si. Será que esse público deles, PMEs, desenvolvedores, vai crescer no ritmo esperado?
Ou se vier uma crise econômica, será que eles cortam gastos com TI? Geralmente são mais sensíveis, né? Verdade, o cenário macro pesa muito para esse público. Pesa. E tem os riscos de tecnologia. Tudo muda muito rápido. Eles precisam inovar sem parar. Tem a questão da inteligência artificial, machine learning. Investiram nisso com a compra da Paperspace, mas é uma área complexa, cheia de riscos. E se eles falham em lançar um produto novo? E se a plataforma começa a dar muito bug? A própria complexidade da oferta deles vai aumentando. E isso traz riscos operacionais. Falando em operacional, imagino que segurança seja uma preocupação constante. Total. Qualquer empresa de nuvem vive com esse fantasma do incidente de segurança. E tem mais. Conseguir segurar gente boa, executivos, engenheiros, é vital e difícil. Operar em vários países traz complicação de câmbio, de regra local. E eles dependem da internet funcionar, dependem dos fornecedores de servidor, de software, que podem falhar ou subir preço. Ufa! E, para fechar, os riscos legais e regulatórios podem ser responsabilizados pelo que os clientes fazem na plataforma. Precisam proteger a própria propriedade intelectual. Tem incerteza de imposto, principalmente fora dos Estados Unidos, e precisam cumprir um monte de regra, sanção, controle de exportação. É uma lista bem longa e séria de riscos. E com esse histórico de prejuízo gap e todos esses desafios, como é que fica a dívida deles? Tem muito dinheiro emprestado. Eles têm fôlego? Olha, a dívida de longo prazo é relevante. No fim de 2024, estava em 1,95 bilhão. Bilhão, com um B. Quase 2 bilhões de dólares. É bastante. Sim, diminuiu um pouquinho em relação ao ano anterior, mas ainda é um valor bem expressivo para o tamanho da empresa. E eles também têm acesso a uma linha de crédito rotativo de 150 milhões de dólares. É tipo um cheque especial da empresa, pré-aprovado. E quando a gente fala de dívida, tem que olhar os covenants. São aquelas regras que os credores colocam no contrato, né? Isso, as cláusulas contratuais. A DigitalOcean precisa manter um nível máximo de alavancagem, que é a relação entre a dívida e o desempenho financeiro. E segundo o relatório, eles estavam cumprindo essa regra em dezembro de 2024. A analogia da hipoteca aqui é boa. A dívida é o financiamento da casa, a empresa. Os covenants são as regras do banco para garantir que você continue podendo pagar. Tipo, manter o emprego, não fazer outra dívida gigante. E estar em dia com os covenants é um mimo, né? É essencial para não ter problema com quem emprestou o dinheiro. Mas a questão de fundo continua. 1 bilhão e 950 milhões de dólares em dívida é uma carga pesada. Isso consome caixa com pagamento de juro, principalmente para uma empresa que, como a gente viu, ainda está lutando para ter lucro lá na última linha do balanço, no gap. Isso tira flexibilidade. Exato, tira flexibilidade. Mas, por outro lado, gerar caixa é diferente de ter lucro contábil, né? Uma empresa pode ter prejuízo no papel e ainda assim ter dinheiro entrando. Como a DigitalOcean se sai nisso? Na geração de caixa, que é o que paga juro, permite investir, talvez diminuir essa dívida. Aqui a história melhora bastante. O fluxo de caixa das operações, que é basicamente o dinheiro que entra pela venda dos serviços, menos os custos diretos para rodar a operação, tem sido positivo. E crescente. Em 2024, eles geraram 262,8 milhões de caixa operacional. Um aumento bem legal sobre os 187,5 milhões de 2023 e os 175,0 milhões de 2022. Opa, isso é bom. Mostra que o negócio principal deles está gerando dinheiro de verdade. Sim, o core business gera caixa. Já o fluxo de caixa de investimento foi negativo, o que é normal, esperado para uma empresa de tecnologia crescendo. Gastaram 66,1 milhões líquidos em investimentos em 2024. Só que o interessante é que esse valor foi bem menor que nos anos anteriores. Em 2023, gastaram 236,5 milhões. Em 2022, 270,1 milhões. Uma redução grande no investimento, então? Bem grande. Esse gasto inclui comprar servidor, infraestrutura, o CAPEX, e também as aquisições que fizeram como a Paperspace em 2023 e a Cloudways em 2022.
Essa freada nos investimentos em 2024 pode indicar que estão buscando mais eficiência ou talvez dando uma pausa estratégica depois de comprar outras empresas. Entendi. E o fluxo de caixa de financiamento? Esse foi negativo em 2024 e 2023, principalmente por causa daquelas recompras bilionárias de ações que a gente falou. O dinheiro saiu para comprar as próprias ações. Em 2022 tinha sido positivo, porque naquele ano eles emitiram mais dívida, então entrou dinheiro por essa via. E juntando tudo isso, a gente chega numa métrica que o mercado adora, o fluxo de caixa livre ajustado. O Adjusted Free Cash Flow, outra medida não GAAP. O famoso Free Cash Flow. E esse mesmo. Em 2024 foi de 14,5 milhões de dólares. De forma simples, é o caixa que sobrou da operação depois de descontar os investimentos essenciais para manter e expandir o negócio, o CAPEX. É o dinheiro que está ali livre e disponível para pagar dívida ou para devolver para os acionistas. Ter um fluxo de caixa livre positivo e saudável é um sinal de força financeira real. Ok, então o resumo da ópera do caixa é: operacional e livre são positivos e crescentes. Ponto forte para eles. Mas falando em devolver para os acionistas, a gente viu que eles usam a recompra de ações. E dividendos. Aquele dinheirinho pingando na conta por ação. Alguma chance disso acontecer? Olha, a política da DigitalOcean aqui é bem clara. Eles nunca pagaram dividendos sobre as ações ordinárias. E dizem no relatório que a intenção atual é guardar todo o caixa e os lucros futuros para reinvestir no negócio, para expandir. Ou seja, quem busca renda com o dividendo não vai encontrar isso aqui tão cedo. A estratégia de retorno é 100% focada na recompra de ações, pelo menos por enquanto. O foco é valorizar a ação, não distribuir dinheiro diretamente, certo? Então, vamos tentar amarrar tudo isso. O que um analista experiente, como a gente está tentando ser aqui, concluiria dessa investigação toda? A DigitalOcean tem um modelo de negócio bem definido, né? Mirando um nicho específico, desenvolvedores, PMEs, com essa proposta de simplicidade. Eles conseguiram aumentar a receita média por cliente, o ARPO, e atrair clientes que gastam mais. Isso é positivo. Na parte financeira, a geração de caixa operacional e livre é positiva e tem crescido. Isso é um sinal vital de saúde. Mostra que a operação gera dinheiro. Sim, o caixa é o ponto forte. Contudo, a empresa continua no vermelho se a gente olhar pelas regras contábeis padrão, o DIEP. E esse prejuízo até aumentou recentemente. O endividamento é bem alto, quase 2 bilhões de dólares, exige atenção constante, apesar deles estarem cumprindo as regras dos credores no fim de 2024. A dívida é um peso considerável. E os riscos são muitos: competição feroz com gigantes, necessidade de inovar sem parar e o desafio principal de finalmente conseguir entregar lucro GAAP de forma sustentável. O retorno para o acionista vem só da recompra de ações, nada de dividendos. Esse é o quadro geral, né? Exatamente. E isso deixa a gente com uma reflexão importante, eu acho. A DigitalOcean está jogando num campo onde os outros jogadores são titãs, com recursos quase ilimitados. A aposta deles é na agilidade, na simplicidade, no foco nesse nicho de desenvolvedores e PMS. A grande questão, o X da questão é como eles conseguem continuar a usar esses diferenciais para crescer, para manter os clientes felizes, enquanto navegam nessas águas financeiras que são bem turbulentas. A pressão para dar lucro GAAP, o peso da dívida, o histórico de prejuízo, tudo isso sem matar a inovação e a experiência do usuário, que são os grandes trunfos deles. Conseguir equilibrar esses pratos, esse é o desafio central para o futuro da DigitalOcean, na minha visão. Uma análise complexa, sem dúvida, muitos fatores para ponderar. Esperamos que essa nossa discussão detalhada sobre a DigitalOcean Holdings, Inc. tenha sido útil e esclarecedora. Agradecemos a atenção.